Você já sentiu que está vivendo uma vida que não foi você quem escolheu? Como se houvesse um abismo invisível entre quem você é e quem você sabe, no fundo da alma que poderia ser? Talvez você tenha tentado de tudo: afirmações, visualizações, meditação, oração. Mas a realidade parece imóvel, como se o universo estivesse surdo às suas atenções. E aí a dúvida se instala: será que isso tudo funciona mesmo? Será que fui esquecido? Mas e se eu te dissesse que não se trata de fazer mais, mas de ser diferente? E se a manifestação não fosse um pedido, mas uma consequência inevitável do seu estado de consciência? Neville Goddard dizia: você não atrai o que você deseja, você atrai o que acredita ser verdadeiro. E aqui começa o choque. Porque desejar algo não significa que você acredita que isso já é real. Neville não era apenas um místico, era um mestre em experiência interior. E embora tenha vivido entre 1905 e 1972, hoje suas ideias ecoam com ainda mais força, principalmente quando vistas à luz da física quântica e da neurociência moderna. Mas para entender Neville de verdade, precisamos começar onde tudo começa, com a consciência. Na Bíblia está escrito: eu sou o que sou, Êxodo 3,14. Neville explicava que essa frase é a chave da criação, porque eu sou é o nome de Deus em você. Não um ser externo, mas o ser consciente que observa, sente e escolhe. Na física quântica, existe um fenômeno chamado colapso da função de onda. Em termos simples, é o momento em que todas as possibilidades existentes se transformam em uma só, a realidade que você está vivendo agora. E o fator que provoca esse colapso é o observador consciente. A ciência nos diz: sem um observador não há realidade definida. Neville dizia: sem uma assunção interior não há mudança interior. Ambos estão dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. A manifestação acontece quando você assume com convicção emocional uma nova realidade, antes que ela se mostre no mundo. Quando você vive internamente aquilo que ainda não existe externamente. Mas por que isso parece tão difícil? Porque fomos condicionados a reagir ao mundo e não a criar a partir de dentro. Somos como espelhos, refletindo o que já está lá fora, e não como projetores, emitindo a imagem que queremos ver. Neville nos ensinava a inverter essa lógica. Ele dizia: o mundo é seu espelho, eternamente refletindo o que você está falando dentro de si. E é aqui que a imaginação controlada entra. Imagine-se agora, por um momento, de olhos fechados. Sinta-se na cena do seu desejo já realizado. Veja os detalhes, toque o ambiente, escute o som da nova realidade. Sinta a respiração calma de quem já venceu. Isso não é só fantasia. Segundo estudos da neurociência, o cérebro não distingue o que é real do que é vividamente imaginado. As mesmas regiões cerebrais se acendem quando você vive algo ou quando imagina intensamente isso. Ou seja, sua mente aceita como verdade aquilo que você sente com convicção emocional repetida. Neville chamava isso de oração, mas não oração como súplica, e sim como fusão. A oração é a união do sentimento com o desejo. Você não pede, você se torna, você sente como quem já recebeu. Em um dos relatos mais impactantes da vida de Neville, ele conta como foi preparado por seu mestre Abdullah. Na época, Neville queria ir para Nova York, para Barbados, visitar a família, mas não tinha dinheiro. Ele foi até Abdullah e explicou a situação. Abdullah respondeu apenas: você já está em Barbados. Neville insistiu: mas eu não tenho como ir. E Abdullah retrucou com firmeza: você já foi, está lá, não me fale como vai conseguir. Viva como se já estivesse em Barbados. E Neville assim fez, visualizou, sentiu, assumiu. Algumas semanas depois, contra todas as probabilidades, surgiu uma passagem paga, e Neville embarcou, exatamente como viu por dentro. Isso é o que Neville chamava de vivenciar o fim. Você não imagina o processo,
Você não pergunta como, você entra diretamente na consciência do resultado. Aqui entra a física quântica novamente. Segundo autores como Joe Dispenza e Greg Braden, é um oceano de infinitas possibilidades. Cada versão da sua mente já existe em potencial. O que define qual delas você vivenciará é a frequência que você emite. E a frequência é resultado do seu estado interno contínuo, não de um desejo momentâneo. Então, se você quer viver uma nova realidade, não adianta apenas pensar nela. Você precisa se alinhar a ela energeticamente, com persistência emocional, com imaginação disciplinada, com silêncio interior e fé invisível. Neville dizia: permaneça fiel à sua ideia até que ela se torne sua realidade. E complementava: a verdade não depende de fatos, depende da convicção com que você a assume. Isso é chocante, porque significa que você pode mudar sua realidade sem provas externas, mas exige coragem. A coragem de crer no invisível enquanto tudo ainda parece igual. Você pode estar vivendo escassez agora, solidão, um relacionamento difícil, um corpo com dores, mas nada disso é fixo. Você é o criador, não a vítima. Você é a causa, não o efeito. E quando você muda o que assume de verdade, o mundo inteiro se reorganiza ao seu redor. Talvez você esteja se perguntando: mas e se eu tiver medo? E se eu não conseguir manter a visão viva por dentro? Neville sabia dessa dor e ele dizia: sua fé será testada até o limite, mas a persistência vencerá. É como plantar uma semente. Você não cava a terra todo dia para ver se a raiz cresceu. Você rega, você confia e um dia o invisível se torna visível. E tudo começa com uma simples decisão interna. Você vai continuar reagindo ao mundo externo? Ou vai começar a viver como se já fosse quem deseja ser? Você não precisa ver evidências para saber que algo é real. Você só precisa senti-lo com intensidade e certeza suficientes para que o universo, como espelho quântico, comece a responder à sua vibração. Como Neville dizia, a verdade depende da intensidade da imaginação, não de fatos. Na prática, isso significa que você não precisa de sinais externos. O sinal está dentro. É o alinhamento vibracional entre o que você sente e o que você assume como verdade. É como na física quântica. O elétron não tem posição definida até que o observador interfira. A realidade não acontece até que você a observe com consciência. E o que é observar com consciência? É assumir, sem sombra de dúvida, que aquilo que você deseja já é. Neville chamava isso de viver no fim. Ele dizia: viva como se aquilo que você quer já fosse verdade, porque na realidade superior já é. Isso é mais do que um jogo mental, é neuroplasticidade. Toda vez que você assume uma nova identidade, mesmo sem prova externa, seu cérebro começa a criar novas conexões. Isso é confirmado por estudos como o de Joe Dispenza, que mostram que o cérebro não distingue uma experiência real de uma imaginada com intensidade emocional suficiente. Ou seja, sentir é criar, imaginar é viver, assumir é colapsar possibilidades em realidade. Vamos falar da oração. E não como um pedido a algo de fora de você, mas como Neville explicou, a oração é o sentimento do desejo já realizado. Nesse estado, você não implora, você não espera. Você apenas entra no estado onde aquilo já é verdade. Imagine isso, você está dentro de um filme. Tudo ao seu redor ainda parece igual, mas dentro de você já mudou. Você não vê ainda o novo cenário, mas já atua com o script novo. Esse é o segredo. Não espere mudar para agir diferente. Mude por dentro e o mundo não terá escolha a não ser refletir. É o colapso da função de onda. Entre infinitas possibilidades, aquela que você sustenta com consciência firme se torna real. Mas aqui está o ponto em que muitos desistem: a persistência. A espera entre a semente plantada na imaginação e a colheita visível. Neville foi claro. Persistência em assumir o desejo já realizado é o caminho certo para a realização. Você não precisa fazer acontecer. Você precisa sustentar o estado, mesmo quando nada muda.
Essa é a ponte de ouro que conecta mundos invisíveis ao mundo material. E há sempre uma ponte com incidentes, uma sequência natural de acontecimentos que te levam ao que você assumiu. Mas essa ponte é algo controlada pelo ego. Ela é desenhada pela consciência superior. Seu trabalho não é entender como acontecerá, seu único trabalho é permanecer no estado. O estado cria a estrada, o sentimento cria o caminho. E quando você se mantiver fiel ao estado assumido, o mundo não resistirá, ele será forçado a se reorganizar. Foi isso que Neville viveu ao ser treinado por Abdullah, um místico negro, mestre da Cabala, que dizia: "Você já está em Barbados." Mesmo sem passagem, sem dinheiro, sem lógica aparente, Abdullah o fez caminhar como se já tivesse viajado. E o mundo cedeu, porque quando você está no estado, o mundo físico não é mais o criador, ele é o criado. Agora entenda isso, o corpo humano é um campo eletromagnético. O coração gera o maior campo do corpo, e ele responde ao que você sente, não ao que você pensa. A mente imagina, mas é o coração que vibra. É por isso que você não manifesta o que quer, você manifesta o que acredita ser verdade em seu coração. Quer mudar sua vida? Pare de pedir, comece a assumir. Como a Bíblia disse em Marcos 11:24, tudo o que pedirdes orando, crede que já o recebestes e vos será concedido. Isso não é filosofia abstrata, é uma tecnologia espiritual precisa. A imaginação é o instrumento, o sentimento é o combustível, a persistência é a ponte, e o estado é a chave que gira a fechadura da realidade. Quando você compreende isso, o mundo deixa de ser um enigma. Você para de lutar contra as circunstâncias e começa a usar o poder invisível que sempre esteve disponível, a sua consciência. E então a realidade obedece. Se esse vídeo despertou algo em você, não ignore essa fagulha. Curta, compartilhe e inscreva-se. Mas acima de tudo, lembre-se, o mundo não é o que parece, é o que você assume que ele seja. Escreva nos comentários: eu sou a causa invisível da minha realidade visível. Obrigado por ficar comigo até aqui.